Hoje eu vou contar como foi a história que eu perdi o meu Game Boy. Esse ainda não é o vídeo que eu vou contar a minha história com a franquia Pokémon, nem como foi introduzido no mundo dos videogames, mas eu vou contar essa história de como eu perdi meu Game Boy. É impossível falar sobre isso sem tentar contextualizar alguma coisa, mas fica de aviso que a história de origem, por assim dizer, no mundo dos games e no mundo do Pokémon, não é esse vídeo. Porém, um breve spoiler de como foi que isso aconteceu. Eu ia pra casa da minha avó em comemorações. A gente tem esse costume de visitar minha avó. E um dia eu vi um primo meu com uma coisinha na mão. Essa coisinha se chama Game Boy Advance. Eu deveria ter por volta dos 5, 6 anos, mas eu olhei aquilo e fiquei encantado. Ele tava no Centro Pokémon organizando a box dele. E tipo, eu era uma criança e eu lembro disso. Foi algo muito marcante pra mim. Ver ele organizando. Naquela época, deveria ser 2005, 2006. Ele tava organizando uma Living Dex. Ele tinha todos os Pokémon individualmente. Pra quem não sabe o que é Living Dex, é como se fosse completar a Pokédex, só que com todas as unidades de Pokémon presentes. Por exemplo, ele tinha um Bulbasauro, um Ivysauro, um Venossauro, um Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Artotle e Blastoise, tudo organizado na ordem da Pokédex. Ele tinha um de cada indivíduo da Pokédex. E ele tinha completado tudo de Fire Red e Leaf Green. Eu fiquei simplesmente encantado com aquilo. E eu fiquei tipo, nossa, um pequenininho, uma pequenininha versão minha falando, nossa, eu quero muito fazer isso quando eu crescer. E isso ficou na minha cabeça. Até que anos depois, quando eu tinha por volta dos meus 8 anos, mais ou menos em 2008, eu ganhei o famoso Game Boy Advance. E eu lembro que ele era um Game Boy Advance prata. E junto com ele veio o Pokémon Yellow. Eu fui jogando e vi que ele não era igual o do meu primo, mas tinha os mesmos Pokémon, então eu consegui me divertir igual. Até que teve um dia que eu vi o Pokémon Fire Red vendendo e pedi pro meu pai comprar. Ele comprou. Eu fui jogando como uma criança joga. Eu tinha um Charizard em nível 40 e todo mundo abaixo do nível 10. E eu não conseguia passar. Até que em algum outro momento eu ganhei o meu Pokémon Ruby, a minha irmã ganhou um Pokémon Emerald e meu primo tinha um Pokémon Emerald. Então foi esse momento em que eu estava completamente encantado. E eu comecei a jogar Ruby. Aí eu comecei a treinar um pouco melhor todo mundo por igual. Eu lembro de ter chego naquela cidade que agora eu não me lembro de cabeça o nome, onde tu encontra a equipe Magma e eles falam que eles estão organizando alguma coisa em algum lugar. Melhor definição. Eu não lembro muito de como foi minha gameplay porque eu era muito pequeno. Porém, aqui que o momento feliz acaba. Eu tinha um amigo, naquela época, que também gostava bastante de Pokémon e de Nintendo e de Game Boy. E eu lembro que de vez em quando eu emprestava pra ele. Eu tinha um jogo do Naruto também, eu ainda tenho na verdade, vou tirar uma foto e mostrar. Que ele jogava também comigo, emprestava pra ele, às vezes eu levava o videogame pra escola. E eu lembro que a minha tia não ia com a cara dele. A minha tia, ela é como uma mãe pra mim, porque os meus pais, eles trabalhavam, eles ficavam muito tempo ocupados, e quem cuidava de mim era essa minha tia. Ela é como se fosse uma babá pra mim, mas ela é mais uma mãe do que uma babá pra mim. E ela não gostava muito dele, e tipo, as pessoas falam sobre intuição materna,
E essa minha tia tinha muita intuição materna, mas eu ficava, não tem nada a ver, tem nada a ver. Até que eu lembro de uma vez que a gente tava fazendo alguma coisa com videogame, que eu não lembro. E a minha tia não gostava muito que eu jogasse dia de semana. Eu sempre fui acostumado a jogar sexta, sábado e domingo. Não lembro que dia da semana era esse. Eu acredito que possa ser sexta, porque é difícil ela deixar eu jogar fora desses dias. E esse meu amigo disse que... eu tinha tipo uns vasos de cerâmica grandes. E ele falou algo no sentido de... deixa o videogame aqui como se ela fosse chamar atenção ou alguma coisa assim. E depois tu pega. Eu, como uma criança inocente, tá bom. Eu fechei o videogame e deixei lá. A gente fez outra coisa que eu não lembro. E essa é a última memória que eu tenho de jogar esse videogame. Eu não posso dizer com 100% de certeza que foi isso que aconteceu. Mas nesse mesmo período o videogame simplesmente sumiu. E... cara, aquilo ali me deixou muito triste. Me deixou muito triste. O videogame dos meus sonhos simplesmente sumiu. Eu ainda tinha a fita. Acredito que ainda tinha o carregador. As fitas, né? Mas a minha fita do Rubi sumiu junto com o videogame. A do Firehead é uma outra história que em algum outro vídeo eu explico. Mas eu fiquei muito triste. Até que um tempo depois, esse mesmo amigo apareceu com um Game Boy. Só que o Game Boy dele era azul. Só que era aquele azul que tinha... tipo como se fosse aquele negócio de tatuagem. Então era como se ele tivesse literalmente trocado de carcaça. E é difícil explicar pra vocês, mas o Game Boy do meu primo, por exemplo, quando eu clicava nos botões, a sensação de apertar os botões era diferente da sensação de apertar os botões do meu. Eu não sei explicar porquê, mas era como se o dele fosse mais macio e os botões do meu fossem um pouco mais rígidos. E, por incrível que pareça, a sensação de apertar os botões do Game Boy desse meu amigo era idêntica à sensação de apertar os botões do meu. E aquilo martelou na minha cabeça na época. Eu fiquei, cara, sumiu meu Game Boy? Um tempo depois ele apareceu com um Game Boy que tem uma sensação de apertar os botões muito parecidas. Só que nessa época eu tinha uns 10 anos. Então eu não tinha maldade na minha cabeça. Eu queria que isso fosse uma coincidência, mas era uma coincidência muito específica. Mas eu não tinha provas. Então eu meio que só aceitei. Mas ao mesmo tempo que eu aceitei, eu fui me distanciando dele, porque isso foi muito estranho. E, além disso, eu tinha umas miniaturinhas de Pokémon, que se eu achar eu coloco na tela, que eu gostava de colecionar também. Tipo, tinha umas banquinhas igual aquelas que vendem bolinha de gude de Pokémon. E eu gostava de colecionar. Alguns meus sumiram, incluindo um Eevee. E do nada ele apareceu com alguns Pokémon, incluindo um Eevee. Ele apareceu perto de casa com os conhecidos dele. E um dos conhecidos dele comentou algo como se ele tivesse pego esse Eevee de alguém, porque ele não sabia que era meu. E eu fiquei tipo, como assim? E eu tinha um outro amigo que não gostava desse amigo, só que na minha cabeça ele tinha ciúme desse amigo. E aí eu contei essa história pra ele naquela época e ele falou, eu sabia que ele não era confiável, não sei o que. Aí ele falou, se tu quiser eu consigo arranjar o teu Eevee de volta. E ele conseguiu, ele me devolveu o Eevee, mas o Game Boy ficou na saudade. E foi assim que eu perdi o meu Game Boy.
esse vídeo pode não parecer, mas deu muito trabalho pra ser feito. E se você gostou, deixa o likezinho. Compartilha com amigos que você acha que vai gostar dessa história. E deixa um comentário sobre qualquer coisa. Eu vou estar lendo. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.